Bom dia, irmãos. Hoje vamos falar sobre o Filho de Deus. Quem é este Filho? E como é que Deus pode ter um filho? Como podemos entender esta coisa misteriosa? Existe na igreja muitas explicações e doutrinas tentando explicar este mistério. Mas este mistério de fato é profundo e não dá para explicar. Uma formiga pode explicar um ser humano? Claro que não. Da mesma maneira, um ser humano não pode explicar Deus. Além disso, uma explicação não ajuda. Talvez satisfaz a mente, mas que vai mudar nossa vida, que vai dar transformação, que realmente vai ajudar nós a aproximar Deus na realidade, é uma revelação. E há, no Novo Testamento, uma revelação do Filho de Deus. Vários autores, até Jesus mesmo, ensina sobre o assunto. Então, o que precisamos aqui não é mais uma explicação, mas precisamos que Deus abra nossos olhos para ver Ele, quem Ele é. Carecemos uma revelação da pessoa do Filho de Deus. Vamos tentar, para este momento, separar o Filho encarnado, Jesus, do Filho eterno. Porque, mesmo que a palavra, o Filho de Deus, se tornou carne e sangue, antes disto, antes do nascimento de Jesus, existia o Filho de Deus. Desde a eternidade, existia o Filho. O Filho não começou com o nascimento de Jesus lá em Belém. O Filho de Deus é eterno. Então, como podemos ter uma revelação? Primeiro, vamos entender algo sobre Deus Pai. Um fato bíblico que pouca gente entende é que Deus Pai é invisível. Não pode ver Ele. Como pode isso? A Bíblia nos ensina com clareza, várias vezes, em vários versículos, que Deus Pai é invisível. Vamos ler agora alguns versículos que mostram este fato. Nós lemos em Colossenses 1,15. Ele, o Filho, é a imagem de Deus invisível. Amém? 1 Timóteo 1,17. Agora, ao Rei das épocas, que é tanto imortal como invisível, o único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Em Hebreus 11:27, lemos: pela fé deixou o Egito, sem temer a ira do rei, pois perseverou ao ver aquele que é invisível. Em João 1,18, Jesus fala: ninguém jamais viu a Deus. Claro que está falando sobre o Pai. Novamente em João 6,46, Jesus fala: não alguém tenha visto o Pai. Por que não tem visto o Pai? Porque é invisível. Em 1 Timóteo 6,16, lemos: o qual
unicamente possui a imortalidade e habita em luz inacessível, o qual ninguém jamais viu nem pode ver. A quem seja honra e poder eterno. Amém. Por que ninguém pode ver? Porque é invisível. Então, por consequência disso, não pode ver ele. Então, irmãos, nós temos uma boa base da Bíblia entender este fato sobre Deus Pai. Ele é eternamente, permanentemente invisível. Se você escuta um testemunho de alguém falando sobre o Pai, e lá no céu viu o Pai, diz que viu o Pai no trono, você pode descartar esse testemunho de vez, porque não combina com as Escrituras. O Pai é eternamente invisível. Mas ele se revela, ele se mostra, e por algum motivo que não entendemos bem, ele chama esta manifestação de si mesmo meu filho. Então, quem é o filho? Quem é este filho de Deus? Vamos ler mais alguns versículos para entender isso. Novamente, lemos em Colossenses 1,15. Ele, o Filho, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aqui, Deus mostra a nós a imagem dele. Eu sou casado com Nina, minha querida esposa, mas talvez você nunca encontrou com ela. Mas eu poderia te mostrar uma foto dela. E você pode ver a imagem dela na foto. Então Deus, sendo invisível, se revela, se mostra a imagem dele. Essa imagem é o Filho dele. Vamos ler novamente 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, de modo que, assim, a luz das boas novas da glória do ungido, o qual é a imagem de Deus, não venha a brilhar neles. Esta luz já brilhou em você, irmão? Brilhou a luz do entendimento? Você teve uma revelação de quem é o Filho? Ele é a imagem de Deus invisível. Ele não é Deus número 2. Ele não é Deus júnior. Ele é Deus se revelando. Ele é Deus mostrando a imagem dele, a própria pessoa dele revelada. Deus está se revelando no Filho. Vamos ler mais uns versículos. Hebreus 1:3. Ele, sendo o resplendor de sua glória e a imagem exata de sua essência, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Olha aqui, ele, Jesus, o Filho, é o resplendor da sua glória e a imagem exata de sua essência. Amém? Jesus é a imagem de Deus invisível. Ele é Deus se expressando, Deus se revelando. Vamos ler mais um pouco ao respeito. Mais uma vez em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Claro que está falando do Pai. Porém,
Porém, o Filho unigênito, que está no peito do Pai, este é quem o revele. Amém, irmãos? O Filho unigênito, que está no peito do Pai, este é aquele que se revela. Este é aquele que revela o Pai. Quem o Pai é? Como ele que é? O caráter dele, os sentimentos dele, os pensamentos dele. Tudo que Deus é revelado no Filho. Irmãos, nele, no Filho, existe a plenitude de Deus. A encarnação do Filho, como o Filho se tornou carne, se tornou homem, a gente vai falar sobre isso no vídeo que vem. Mas, por enquanto, temos que entender com clareza quem é o Filho de Deus. Ele é a expressão de Deus. Ele é a imagem de Deus invisível. Nós lemos que no princípio era a palavra. E a palavra era com Deus. E a palavra é Deus. Olha só, a palavra é Deus. Estamos falando sobre o Filho sendo a expressão, a imagem de Deus. Mas como é que a gente se revela, se expressa? Nós falamos, nós dizemos palavras, e é assim que a gente se revela. Sem palavras é muito difícil explicar quem somos, revelar quem somos. Eu lembro a minha primeira vez no Brasil, eu falava nada de português. Eu gastei semanas aqui, no meio de brasileiros, podendo falar muito pouco. Foi muito difícil me expressar. Então, Jesus, o Filho, é a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus se revela, se expressa por meio das palavras dele. Deus se revelando por meio da fala dele é o Filho. Também você pode pensar, puxa, a criação também revela Deus. Amém, revela sim. Mas como foi o universo criado? Deus abriu a boca e falou. Deus criou o universo pela palavra dele, pela fala dele. A palavra dele tem tanto poder que ele fala e passa a existir coisas. Entendeu? Esta palavra é Deus se expressando, os pensamentos, a criatividade dele se revelou na fala dele, que passou a criar o universo. Então, com esta revelação, pode resolver para você um dilema teológico. Porque se a palavra era no princípio com Deus, se a palavra, o Filho, sempre existia, como pode ser que ele nasceu? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como pode existir isso? O Filho ser gerado, se sempre existia. Mas o mistério não é tão difícil de entender. Porque mesmo antes de Deus ter falado alguma coisa, a palavra dele estava com ele. Estava no seio do Pai, estava no peito do Pai, no princípio, antes de tudo, antes de tempo. A palavra estava com ele. Mas quando ele tomou a decisão para começar a criação, ele abriu a boca dele
E a palavra, que sempre existia com ele, saiu dele, nasceu, para assim dizer. E, através desta palavra, ele criou o universo. Amém, irmão? Então, Jesus não é Deus Júnior. Não é Deus número 2. Ele é a expressão divina. Ele é a imagem de Deus invisível. Então, uma vez os discípulos eu acho que foi o discípulo Filipe, se não me engano, ele disse assim, estou parafraseando aqui, Jesus, nós gostamos de você demais, mas queremos ver o Pai. Só damos uma visão do Pai. Por favor, queremos ver o Pai. E Jesus se assustou. Que isso? Está tanto tempo comigo e não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. Olha só, quem me viu, viu o Pai. Eu e Pai somos um. Como ele pode dizer, quem me viu, viu o Pai? Porque ele é a imagem de Deus invisível. Ele é Deus se expressando. Ele é Deus encarnado. Ele não é outra figura. Ele é a expressão divina. A palavra que estava com Deus desde o princípio. Jesus é a imagem de Deus invisível. Irmãos, quando vamos ver o Pai? Nunca. Por que não vamos ver o Pai? Porque Ele é invisível. E não podemos ver Ele. Mas peraí, vamos ver o Pai sim? Vamos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos ver o Pai exatamente onde Ele se revela. Vamos ver o Pai na face do Filho. Aleluia! Hoje, irmãos, você pode ver o Pai. Você pode relacionar com o Pai. Você pode conhecer o Pai por meio da imagem dEle, por meio da palavra viva dEle. Você pode conhecer o caráter, os sentimentos, os pensamentos do Pai. Jesus falou, quem me viu, viu o Pai. Vamos buscar a face de Jesus. Vamos querer, cada vez mais, conhecer intimamente o Filho. E por meio do Filho, conhecer o Deus do universo. Irmãos, esta é uma revelação. Não toma isso como explicação. Abre a Bíblia, busca para si mesmo. Pede que Deus se revela por meio do Filho. Esta revelação é muito importante. É muito importante para nós, crentes, seguidores de Jesus, conhecer quem Ele é e não viver em confusão. Porque, como vamos ver no próximo vídeo, esta revelação é uma base para um evangelho muito mais glorioso, muito mais interessante do que já imaginamos. Deus te abençoe, irmãos. Amém.